10, eu vou estar, ou pelo menos eu pretendo, estar terminando hoje a pregação de domingo à noite, sobre investirmos em nós mesmos, para melhor servirmos ao Senhor, e servirmos ao Senhor quando servirmos uns aos outros, quando cumprimos o propósito dele. 1 Coríntios 10, verso 31. Amém? Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer todos e cada um de nós faça qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus continue a falar conosco, porque temos a convicção que nesta manhã, desde o momento da escola dominical até agora, o Senhor já tem ministrado os nossos corações. Os cânticos têm falado conosco, e ajuda-me a ser esse instrumento onde a sua palavra penetre no mais profundo de cada coração, crie raízes profundas e frutifique em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Amados, no domingo à noite, quando, digamos, eu iniciei essa mensagem, eu contei sobre a história do ex-jogador do Kaká, só que eu não a terminei, né? O tempo urgiu, não deu para a gente dar continuidade. Mas quem lembra, né, de maneira assim bem resumida, o Kaká ele não conseguiu ser no Real Madrid. Quem gosta de futebol, mas quem não sabe, eu vou contar agora, o jogador que ele havia sido antes, né? Primeiro porque ele teve contusões, e segundo porque quando substituiu o técnico, esse técnico ele não foi, digamos assim, não se simpatizou com o Kaká. E tem uma entrevista de Kaká que ele falou para o técnico, ele falou: olha, se você acha que eu vou dar motivo para você me colocar no banco, você está enganado. Você vai ver que eu vou treinar mais do que todo mundo, eu vou me dedicar mais do que todo mundo. Se você não me colocar, é porque você realmente não quer. E Kaká, na entrevista, ele contava que todas as coisas que ele tinha que falar, um exemplo, né? O jogador, é normal que ele fique no banco. Se ele ficar acomodado, é normal que as pessoas não valorizem, não aprovam esse jogador. Então o jogador, ele normalmente, quando ele está no banco, ele fica insatisfeito. E o Kaká conta que essa insatisfação dele, ele levava até o treinador. Ele falava: eu não entendo, eu acho que eu tenho como jogar, eu acho que eu tenho como ser selecionado. E a entrevista de Kaká dizia que ele falava diretamente com o treinador. E o tempo passou, né? Depois ele saiu de lá, enfim, Kaká se aposentou. E em 2020, antes da pandemia, o Real Madrid ele ia fazer um futebol comemorativo com todas as lendas do Real Madrid. E Kaká ele foi convidado, e ele não entendeu. Ele não teve nem perto de ser o jogador que ele foi até ser contratado pelo Real Madrid. Ele só teve 2 títulos no Real Madrid, e no meio dele estava, entre tantos, estava Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno. E quando ele foi convidado, ele argumentou: por que eu estou sendo convidado para poder estar no futebol das lendas do Real Madrid? E aí o que responderam para ele?
o teu comportamento aqui marcou a história do Real Madrid. O seu trato com as pessoas, o seu trato até quando você estava insatisfeito, a maneira que você tratava do porteiro até o treinador, a sua dedicação, o seu empenho, você saiu pela porta da frente e ensinou muito ao Real Madrid. O jogo acabou não acontecendo por causa da pandemia, né? Mas ele recebeu o convite e quando ele indagou, porque ele mesmo entendia que ele não era merecedor de estar ali, porque ele disse que ele até comentou com o pessoal: não, vocês falarem até que eu poderia fazer parte do futebol mundial, porque ele foi eleito o melhor jogador do mundo, fazia sentido, mas do Real Madrid, pensando em título, né, não fazia. E a resposta que ele teve foi essa. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando porque há em nós, com raríssimas exceções, há em nós uma dedicação a coisas que praticamos, a pessoas, quando nós vemos o retorno disso. E quando esse retorno não acontece, tirando o amor entre pais e filhos, que foge à regra, normalmente a gente esmurece. A gente vai com o tempo deixando de fazer. Até o casamento, repito, há as exceções, mas você vê que na época do namoro, levava rosa, levava bombom, botava a mesma roupa, a melhor roupa, buscava estar sempre melhor apresentado, aquelas palavras doces. Eu sempre falo, já falei no nosso encontro de casais, né, sobre o filme Como Se Fosse a Primeira Vez, que o Adam Sandler, todos os dias ele está tendo que conquistar a menina. A gente era assim no namoro, a gente casa, passa um ano, a dedicação ela vai esmurecendo. Eu tenho um costume lá em casa, a família toda sabe, eles podem estar longe, a gente vai dormir, boa noite, a paz do Senhor, eu te amo. A gente acordou, bom dia, a paz do Senhor, eu te amo. Todo pode estar em Campo Grande, pode estar no recreio, pode estar aqui, pode estar dentro do ônibus viajando, né, amor? Bota lá, boa noite, a paz do Senhor, eu te amo. Porque se a gente não ficar todos os dias aguçando essa vivacidade da entrega, do carinho, do amor dentro de nós, a vida vai fazer com que isso morra. Eu acho lindo quando Lamentações 3 vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória é deixar as coisas não morrerem dentro de nós. Mas isso, olha o verbo, eu quero trazer. A ação é da pessoa, o desejo é da pessoa, a prática tem que ser nossa. Temos que dormir e acordar querendo sermos os melhores que Deus nos chamou para ser. E esse melhor é em tudo, como filho, como marido, esposa, como pai e mãe, como funcionário, como pastor, como evangelista, onde Deus nos colocou, nós temos que ser os melhores que podemos, porque tudo isso nós fazemos para a glória de Deus. Ainda pegando a história de Kaká, não no Real Madrid, mas quando ele chegou no Milan, acho que era o Mourinho, eu não lembro, acho que era o Mourinho ou Ancelotti, um dos dois. Chega ele ainda novinho, cabelo penteado, arrumadinho, né? Lindo, né? Arrumadinho, cachecol, todo engomadinho, bonitão. E aí o treinador falou assim: pô, acho que a gente está recebendo um testemunho de Jeová. E você fala do próprio técnico. E aí o técnico começa a comentar, né? Falar assim: pô, você é um estudante universitário, todo educado para falar, defendendo a fé. E aí no dia seguinte foi o treino. O presidente acabou o treino, ligou pro treinador e falou: e aí? Falou: meu Deus, a gente tem dentro de campo um monstro. Foi inclusive essa época que ele foi eleito o melhor jogador do mundo.
Nós somos chamados para sermos os nossos melhores, nós refletimos a glória de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Houve, eu não sei se chegou aqui em São Mateus, mas no Rio, houve um tempo que as pessoas, principalmente da música, diziam: a gente tem que fazer as coisas de Deus com excelência. Mas diziam isso como se tivessem descoberto a roda. Amado, tu entendes quem te chamou, quem te criou, quem te comprou, quem te resgatou, quem investiu e investe em você todos os dias, quem te dá o fôlego de vida e que conta contigo para que as outras pessoas olhando para você, o nome dele seja glorificado. A gente não tem essa noção, a gente não entende que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, fazemos para a glória de Deus. Paulo, quando vai falar sobre essas coisas, ele leva até para a relação sexual. Ele vai dizer: o corpo da esposa pertence ao marido, o marido pertence à da esposa, e que um tem que alegrar o outro, tem que satisfazer, completar o outro, para que Deus seja glorificado, para não dar lugar ao adversário. Tudo foi feito para a glória dele. E conversão é compreender que eu vou ser de fato o melhor que Deus me permite ser, para que Ele seja glorificado. E Paulo chega a dizer: para que outros sejam salvos. Por que vão ser salvos? Tu imagina, falando de Cacá, e eu poderia falar de outras pessoas, o impacto que esse homem de Deus, na época um jovem, ele causou numa instituição milionária, conhecida no mundo todo, onde vão dizer que do porteiro ao presidente, ele impactou todo mundo. E nem fala que ele fez isso falando de Jesus diretamente, está falando que o comportamento dele arrebentou todas as estruturas que alguém poderia falar assim: pois você é crente. Poderia, eu creio que tivesse um ou outro que por causa da fé dele pudesse não gostar, isso é normal. Trevas e luz, essa coisa que a gente já conhece. Jesus foi crucificado, o próprio Jesus foi crucificado por quê? Porque ele não agradou a todos. Mas não tem como negar que ele foi o melhor jogador em termos de atleta, o melhor funcionário em termos de alguém que foi contratado, a melhor pessoa em termos de trato, naquilo que ele podia ser o melhor, ainda que não tenha sido como de alguém que conquistou títulos, alguém que colocou nome lá em cima. E aí, amados, com todo carinho e respeito, eu olho para um montão de coisas que a gente vai ouvindo e vendo que está sendo pregado, que está sendo feito na igreja. Tu pode ver, quase sempre é para dizer que você já é o melhor, então porque tu és o melhor e Deus vai te dar. Tu pode reparar, é quase sempre. Não é: olha, a gente é miserável, pobre, cego e nu, porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é, vem dele. Se não for ele, a gente não tem nada. Então a gente entende que tudo que a gente é e tem é por causa dele, então é para a glória dele, que na verdade a gente não tem nada. Porque na hora que ele quiser falar, acabou, acabou, secou, secou. É ele que faz a chuva cair, ele que faz a terra produzir, é ele que de manhã nos desperta segundo a multidão das misericórdias dele, que são a causa de não sermos consumidos. E a gente não entendeu ainda isso. Amados, eu não tenho nenhuma dúvida que o dia que a gente compreender isso, a nossa comunidade de fé muda. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa comunidade de fé, entendendo isso, mudando, muda onde a gente estiver inserido. Muda a Rosana no trabalho dela, muda o Irineu no trabalho dele, muda Isaías nos tratos dele com as pessoas, vai mudando. Porque a gente sabe que essa é a oportunidade das outras pessoas olharem para nós e encontrarem Deus em nós, e encontrarem todos os sentidos, no bom dia que a gente dá, sabe, no abraço, na paz, no sorriso.
a gente muda. Mas isso tem que ser um desejo diário, de ser o melhor filho, de ser a melhor mãe, de ser o melhor irmão, de ser o melhor empregado. Falamos sobre isso sexta-feira no estudo, de ser o melhor patrão. Sabe, é investir em nós, porque sabemos que estamos investindo no Senhor. Eu me aperfeiçoo para que Deus seja glorificado. Eu me aperfeiçoo para que outras pessoas, naquilo que eu possa chegar, e aí é o que o salmista disse: aprender a remir os dias, aprender a contar os dias, remir o tempo, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A gente vai melhorando e Deus vai sendo glorificado. Eu não melhoro para que eu seja reconhecido, eu não melhoro para que haja qualquer tipo de vaidade, para que haja likes, para que haja curtida. Não, eu melhoro para que as pessoas olhando para mim saibam que eu sou do Senhor, e a vida que eu vivo para a glória de Deus Pai. E é óbvio que nessa caminhada, socialmente falando, alguns vão chegar naquilo que a sociedade diz de patamar alto, outros não tanto. Mas a preocupação de Deus nunca foi com o lugar social que você está, sempre foi com quem você é, onde você está. E eu vou pegar um exemplo rápido. Quem era Saulo? Socialmente, um homem reconhecido, com autoridade e poder. Socialmente, Deus deu um bandão em Saulo, puxou o tapete, abriu um buraco e falou: agora, amigo, você vai viver com a ajuda da igreja, você vai ser sustentado pelo povo. Agora você não é mais homem de uma nacionalidade, estou te enviando para todas as nações. A partir de agora vai ter lugar que você vai chegar e vão te receber bem, vão ter lugar que vão te perseguir. Antes você perseguia, agora você vira perseguidor. E Paulo fala que agora sejam então meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse homem, Deus bota em outros lugares, bota. No domingo passado eu falei sobre exemplo como Marcos Eber, falei sobre Rodrigo Silva. A gente vai falar de José, como a gente falou na escola dominical, que é vendido como escravo e chega onde chegou. A gente vai falar de Daniel e seus amigos, onde foram colocá-los, ainda que escravo fosse, mas onde ele foi, eles foram colocados. Deus também faz isso. Também. Ele não só faz isso, porque a preocupação dele é que eu e você estejamos onde ele espera, estejando onde ele espera, nós sejamos os melhores que podemos ser, para que o nome dele seja glorificado. Há uma história que eu vi, acho que tem uns 2 anos, de um rapaz que ele era um cara faxineiro, né? Ele não era contratado, mas desde que ele se converteu, ele falou que ele queria ser o que limpava a igreja. E o interessante é que ele fazia isso voluntariamente, e todos os dias. E um dia ele tinha uma consulta médica, e ele foi falar para o pastor: pastor, eu preciso ir na consulta médica, e eu não vou poder estar aqui para poder limpar a igreja, eu quero que o senhor me desculpe, que o senhor entenda. E o pastor chegou a rir, porque ele fazia aquilo voluntariamente e ainda fazia todos os dias, que não era preciso fazer todos os dias. E o pastor: não, um dia só não vai fazer diferença não, a gente entende. Ele: não, pastor, faz muita diferença. E o pastor: não, a gente nem vai ter nenhum trabalho no dia anterior. Ele: não, pastor, todos os dias, cada banco que eu limpo, eu vou orando a Deus para que a pessoa que sente ali seja impactada pelo Senhor, seja transformada pelo Senhor. Então, pastor, o dia que eu não venho, isso não acontece. Então, todos os dias, pastor, são importantes. Um homem simples, que queria limpar a igreja, e deu esse ensinamento ao pastor. Se não tivesse esse momento, alguém saberia disso? Ninguém saberia. Mas ele fez o seu melhor. Onde ele estava, ele era o melhor de Deus que ele podia
ser com o desejo que outras pessoas fossem salvas. Como tem sido a nossa vida? Porque quando a gente fala de até trabalho que a gente ama, é claro, repito, tem as exceções, mas alguns trabalhos que a gente ama, a gente quando entra, a gente entra com maior empolgação com o que a gente ama. Passa o tempo, até aquilo que a gente entrou por amar, a gente vai, meu Deus, de novo, não vejo a hora de acabar. Pô, essa hora não passa, até o que a gente ama. Imagina se a gente está no lugar daquilo que a gente não ama. A inclinação para a gente é de fato, fazer porque é obrigado a fazer. E o texto que a gente leu de Efésios aqui no estudo, lá do 6, do 5 até o 9, ele vai dizer, inclusive, aos trabalhadores: trabalhe da mesma maneira, com a mesma dedicação, quer teu patrão esteja vendo, que ele não esteja vendo, porque tu trabalha para o Senhor. A gente precisa entender que a nossa vida é para a glória de Deus, e dependendo de como a gente se comporta, a gente vira pedra de tropeço. E o grande problema é que a gente acha que pedra de tropeço é só quando a gente comete um pecado, um escândalo. Eu sinto te informar nessa manhã que todas as vezes que você não é o melhor que Deus te chamou para ser dentro da tua possibilidade, você está fechando a porta para alguém. Você está sendo pedra de tropeço, porque Deus investiu em você e Ele está esperando, Ele está contando com você. Eu não vou me alongar mais, porque eu falei que é um complemento de domingo. Mas Lucas, Mateus vão dizer: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. O que tu tens, para quem vai ficar? Quem que vai herdar? Tu não vais conseguir levar isso para onde tu tens que ir. Por que eu quero terminar com esse versículo? Porque a palavra nos ensina que a gente tem que amontoar tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça corrói. Porque onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Naquilo que tem a ver com riquezas, naquilo que existe uma possibilidade de status, nós estamos sempre brigando para sermos os melhores. Nós dormimos tarde estudando ou se capacitando, acordamos de madrugada, pegamos conduções grandes, às vezes deixamos família e vamos para outro lugar, tudo pensando ou no status ou no din-din que vai chegar lá na conta, aleluia. Mas não olhamos com o mesmo afinco, com a mesma entrega, o viver para a glória de Deus, sendo o melhor que eu e você, que cada um pode ser. Mas às vezes você fez tudo isso por causa do salário, do status, e Jesus pode ser o dia que Ele esteja falando: louco, louca, hoje mesmo pedirão a sua alma. Que naquele grande dia a gente não seja achado em falta, que naquele grande dia o Senhor seja glorificado com nossas vidas e Ele se alegre em poder dizer: venha bendito, bendita do meu Pai. Que naquele grande dia a gente possa apresentar as mãos do obreiro cheias, para que o Senhor seja honrado nas vidas. Amém?